Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, item 1, que pertence ao tópico o dom de curar. Esse item 1 é baseado numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, onde Jesus diz: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E Kardec comenta a respeito dessa passagem. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então vejam, pessoal, como essa lição é atual, né? Nós tivemos recentemente aquele episódio com o médium muito famoso, né, João de Deus, né, que foi preso por abuso sexual e tudo mais, e que tinha e tem ainda, provavelmente, um dom de curar extraordinário, né? Nasceu com esse dom, né? Nasceu com essa mediunidade de cura e a utilizou em muitas circunstâncias para curar, de fato, muitas pessoas, mas acabou dominado, né, por um orgulho, né, por uma sensação de poder, né, que a sua fama, né, e as suas curas lhe propiciaram, e aí, dominado pelo ego, acabou terminando os seus dias, inclusive, preso, né? Isso mostra o quão atual é esse conselho de Jesus, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Porque gratuitamente aqui não diz respeito só a não cobrar em termos monetários, em termos de dinheiro, né? Mas também em não cobrar das pessoas que se ajoelhem diante de nós, né? Que nos considerem como verdadeiros homens poderosos, homens ou mulheres poderosos, né? Porque isso faz subir a cabeça do médium, né? O orgulho, que é um dos maiores entraves no caminho espiritual, né? E aí a pessoa que poderia usar aquele dom de cura para dar um grande salto no avanço no caminho espiritual, acaba se afundando numa lama kármica que vai gerar uma série de complicações para aquele médium invigilante, tanto nesta vida como em vidas posteriores, né? Por isso que Kardec reforça, né, a recomendação de Jesus, né, dizendo que ninguém deve se fazer pagar por aquilo por que nada pagou, ou seja, a pessoa nasceu com aquele dom, né? Ela não gastou dinheiro nenhum para adquirir aquilo, aquilo foi, digamos assim, algo que Deus lhe deu gratuitamente, então ele tem a obrigação de oferecer aquilo também gratuitamente. Nesse aspecto, Chico Xavier foi um grande exemplo de mediunidade, né? Porque ele tinha um potencial mediúnico extraordinário, hoje, com certeza, o maior, até hoje ainda, o maior médium da história da doutrina espírita, né? E aliou a isso uma humildade, né? Um espírito de tolerância e de caridade inexcedíveis. Então, esse Chico Xavier, esse sim, foi um exemplo dessa prática, né, mediúnica recomendada por Jesus e ratificada pela doutrina espírita, ou seja, uma prática mediúnica totalmente voltada à caridade e à generosidade gratuitas, né? A Chico Xavier nunca recebeu dinheiro nem pelos livros, né, que publicou, sempre doou para, acho que para a Federação Espírita e outros centros, né? E também nunca cobrou das pessoas que o reverenciassem como alguém especial, muito pelo contrário. Ele sempre foi muito humilde, sempre se disse muito pequeno, né? Sempre se colocava como dentro daquela recomendação de Jesus, né? Que os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Então, Chico Xavier sempre se colocou com muita humildade, né? Com muita, sempre reconhecendo, pelo menos ele mesmo dizia, apesar de toda, né? De toda a sua bondade, né? E de todo o seu dom mediúnico,
ele sempre se disse um ser imperfeito, um ser ainda muito necessitado de luz, né? Então, ele, nesse sentido, foi um grande exemplo para todos nós praticantes do movimento espírita. E aí, na sequência aqui do capítulo, no item 3, que já pertence aqui ao tópico preces pagas, nós temos uma outra passagem do Evangelho, retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, e Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40, né, onde Jesus disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, vejam que aqui Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para que não queiram aparecer. Literalmente, o que ele está dizendo é isso: ó, não queiram aparecer, né? Não queiram ser reconhecidos como seres especiais. Vocês têm o dom da cura, vocês estão recebendo de mim ensinamentos de espiritualidade profunda, mas isso não deve subir à sua cabeça, né? Vocês devem continuar trabalhando com humildade, né? Curando sem requerer nenhum tipo de reverência especial. E Jesus dá como exemplo daquilo que não deve ser feito a atitude dos fariseus, né? Os fariseus eram o contrário. Muitas vezes eles nem tinham dom nenhum, né? Mas eram os sacerdotes oficiais da época. E aí eles gostavam de andar com aquelas túnicas, né, que faziam eles serem reconhecidos como fariseus, né, para que todo mundo se curvasse a eles quando eles passassem nas praças públicas, quando eles passassem nas ruas, né? E então Jesus dá esse exemplo como um exemplo negativo, né? Um exemplo negativo de seres que só se preocupam com a aparência, mas que não cultivam seu mundo interior, né? Que tentam fazer-se parecer bons, mas que, na verdade, são seres orgulhosos e, às vezes, até cruéis. E aí, Kardec comenta no item 4, a respeito dessa passagem evangélica, o seguinte: disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. Né? É isso que Jesus quis dizer como devoram as casas das viúvas, né? Ou seja, os fariseus muitas vezes, como sacerdotes oficiais da época que eram, se aproveitavam da sua condição sacerdotal e da fragilidade, às vezes, daquelas mulheres que tinham perdido seus maridos para abocanhar as suas fortunas, ou seja, seu interesse era meramente material, não eram caridosos, eram, na verdade, gananciosos. E Kardec segue dizendo: a prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Então, vejam, Kardec está falando aqui desses maus exemplos, né, daqueles que querem cobrar pelas preces que fazem para outrem. Mais uma vez, nós percebemos que, embora esse texto tenha sido escrito há mais de 150 anos, ele é super atual, né? Porque aqui em Brasília mesmo a gente vê quantas placas nós não vemos nas ruas, né, de médiuns que cobram, né, por preces para libertar as pessoas de sofrimento ou para resolver problemas amorosos e assim por diante, né? Então vejam que ainda hoje essas palavras são extremamente atuais, né? Não é possível que as pessoas fiquem transformando seus dons mediúnicos em trabalho assalariado. Não foi para isso que elas encarnaram no mundo com esse dom. Muito pelo contrário, né? O capítulo aqui, o título do capítulo diz com muita clareza: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E é muito importante ressaltar que essas pessoas estão gerando um karma negativo muito profundo e muito vasto, porque elas renasceram com esse dom para beneficiar as pessoas gratuitamente e estão, na verdade, se aproveitando do dom que receberam para terem ganhos pessoais, reforçando seus defeitos,
reforçando seu egoísmo e reforçando seu orgulho. E Kardec segue. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Isso é um ponto, pessoal, que dentro da doutrina espírita é um ponto pacífico, né? A qualidade da prece não se mede pelo seu tamanho, né? Ela se mede pela sinceridade do coração, pelo sentimento de devoção, a intensidade do sentimento de devoção. Então, quanto mais sincera for a prece, né? Quanto mais as palavras estejam expressando um real sentimento do coração, mais efetiva ela será. E isso não depende da quantidade de palavras da qual ela se compõe. E aí Kardec segue dizendo, Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite, a uma soma em dinheiro. Então, Kardec aqui, sempre com aquela racionalidade, né, aquela lucidez que lhe é peculiar, aquela lucidez racional, ele mostra aqui que é um absurdo, né, nós imaginarmos, né, que Deus pudesse cobrar pelos benefícios que traz, que alguém pudesse cobrar, né, pelos benefícios que traz às pessoas, já que o próprio Deus, que é a origem desses dons e desses benefícios, não faz isso, né? Então, não é possível, né, que a gente admita dentro da doutrina, e de fato dentro da doutrina isso não é praticado, né, que se cobre, né, por aquelas curas ou por aqueles ensinamentos ou por aquele consolo que se dê às pessoas, né? O capítulo aqui é muito claro, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E aí Kardec segue dizendo, do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Veja que Kardec segue aqui no raciocínio, né? Como é que Deus, né, que é a perfeição absoluta, vai conceder a seres imperfeitos, né, o direito de precificar os seus dons, os dons divinos, né, que eles receberam. Isso é totalmente lógico, né? E Kardec está aqui só simplesmente desnudando a falta de lógica desse tipo de comportamento. E aí ele segue dizendo, a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano na terra, poder-se-á por lícito o comércio com as do soberano do universo? Poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Então, vejam, sempre Kardec vai usando aqui, né, o raciocínio lógico e exemplos da nossa vida material para mostrar o quão absurdo é, né, um médium cobrar pelos benefícios que a sua mediunidade possa trazer para os seres, né? Porque ele diz aqui, Kardec, né, que se nós não aceitamos sequer o fato de que alguém possa traficar, né, com os bens de um rei terreno, como é que nós podemos admitir que um médium trafique com os bens digamos assim, do rei do universo, que é o próprio Deus, do criador do universo, que é o próprio Deus, né? Então ele mostra toda a falta de lógica desse tipo de comportamento. E ele conclui dizendo, ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Então, vejam, Kardec ainda está mostrando aqui mais uma questão, né? A pessoa que paga pela prece, ela diz assim, não, já paguei, agora a pessoa fez a prece por mim, pronto, agora tem que funcionar. E ele mesmo não se sente na obrigação de orar, ele não se sente na obrigação de rezar. E nós sabemos, né, por todos os estudos que já fizemos e a prática espiritual que já realizamos, que a prece só tem valor quando a pessoa por si mesma ora com fervor, ora com sinceridade.
Então não faz o mínimo sentido aquela pessoa que pagou se sentir desobrigada depois de ela mesma, né, fazer as orações, né, fazer as preces com sinceridade e com devoção. Se ela faz isso, qual o benefício que ela vai ter? Nenhum. Né? Porque a prece só traz benefício, né, sobretudo, ou para aquele que ora, ou que pelo menos para aquele que está recebendo a oração de outra pessoa, se ele pelo menos se colocar em sintonia, né, com as vibrações elevadas que aquela prece está provocando. Agora, se ele simplesmente paga e não altera em nada os seus pensamentos, não eleva suas vibrações, que benefício ele pode ter? É isso que Kardec está dizendo. Esse é um outro inconveniente da prece paga. E ele segue dizendo: qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Então, Kardec fecha aqui o item 4, nos colocando algumas questões para reflexão, né? Quer dizer, como que pode ter valor, né, uma prece que a pessoa delega a outrem, né? Como que nós podemos delegar coisas que são extremamente íntimas e individuais, como é a questão da gestão do nosso mundo interior, como que nós podemos delegar isso para outra pessoa? E ainda delegar mediante pagamento. É óbvio que isso não vai funcionar, porque os estudos espíritas mostram que nós só nos beneficiamos da prece quando nós mesmos elevamos as nossas vibrações por um esforço próprio, por um trabalho interior próprio. Então, o grande ensinamento que fica aqui desse capítulo, né, é que a gente deveria resgatar aquela frase de Emmanuel, né? A evolução espiritual é pessoal e intransferível. Ninguém vai poder fazer por nós. Por mais dinheiro que tenhamos, não temos como pagar outrem para que esse outrem percorra o caminho espiritual por nós. Isso é absolutamente impossível, né? Voltando à frase de Emmanuel, o caminho, a evolução espiritual é pessoal e intransferível. Nós não temos como transferir as nossas responsabilidades para outrem. Ou seja, nós somos responsáveis pela nossa própria prática. Nós somos responsáveis por nossas próprias ações, por nossos próprios pensamentos, por nossa própria fala, e é só nos responsabilizando por todos esses aspectos da nossa vida de maneira elevada e com sabedoria é que avançaremos de fato e mais rapidamente no caminho espiritual.